Salve, salve, gente bonita! Hoje é sábado, dia 5 de outubro. O evangelho de hoje mostrará os discípulos alegres e também mostrará Jesus alegre, contente, exultando no espírito. A alegria dos discípulos era devido ao sucesso da missão que eles tinham realizado em nome de Jesus Cristo. A alegria de Jesus era devido à sua perfeita união e intimidade com o Pai. E a alegria deles não era uma alegria tanto exterior, mas principalmente interior, brotando das entranhas do coração. E tantos irmãos e irmãs buscam essa mesma alegria. Homens e mulheres que vivem tristes por tantos motivos. Aqui faço só um convite. Vamos continuar com fé, confiando inteiramente em Deus. E todas as trevas e tristezas darão espaço para algo pleno no nosso ser. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho da quinta-feira passada, nós ouvimos Jesus enviando os 72 discípulos para a missão. A finalidade era curar os doentes e expulsar os demônios. O Evangelho de hoje nos mostra o retorno dessa missão. E eles estavam contentes, porque tinham realizado muito bem aquilo que o Senhor tinha pedido a eles. Repito, os demônios os obedeciam. Lucas nos mostra também que, em certa ocasião, os apóstolos receberam um pedido para que expulsassem o demônio do filho de um homem. E os apóstolos não conseguiram. Inclusive, Jesus ficou muito chateado com eles e os chamou de geração incrédula. E agora os discípulos conseguiram e se alegram por isso, porque expulsaram os demônios. Queridos, naquele tempo, os demônios, eles se empossessavam completamente das pessoas, conforme o relato bíblico, o relato do Evangelho. Então, tomavam conta de toda a personalidade de toda pessoa,
ocupando todos os espaços, a mente, o coração, tirando a liberdade e fazendo uma escravidão sobre as pessoas. Se nós formos olhar para o nosso tempo, nós vamos notar e perceber que as forças demoníacas continuam escravizando tantas pessoas. Exemplos: quando alguém vive de forma humilhante devido a uma dependência nos sentimentos por outra pessoa, isso é demoníaco. Viver uma ideologia de uma forma cega, às vezes até na ingenuidade, isso é demoníaco. Determinado estilo de vida pode ser demoníaco. Então é necessário o exorcismo, a libertação, para que voltamos a ser livres como filhos de Deus e como homens e mulheres criados à sua imagem. É necessário a paz no coração. Toda perturbação, todo tipo de inquietação permanente ou todo tipo de dependência não é bom. No Evangelho, Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Os sábios e inteligentes no Evangelho eram os mestres da lei, os fariseus e tantos outros grupos religiosos que oprimiam as pessoas a partir da religião, da Sagrada Escritura e até mesmo com suas normas e regras. E Jesus diz: Obrigado, ó Pai, porque estes não tiveram conhecimento da revelação que tu fizestes em mim, em Jesus Cristo. E Jesus agradece ao Pai porque manifestou tudo isso aos pequeninos. Os pequeninos quem eram? Nesse contexto, os discípulos, mas não só, os pecadores, os simples, os pobres. A Virgem Maria também foi uma pequenina, porque Deus se revela a ela, pede a sua colaboração e Maria só diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Pequenino é todo aquele que não confia na força dos homens, mas se abandona na potência de Deus. E o Senhor acrescenta mais uma coisa no Evangelho de hoje. Ele diz aos discípulos: felizes os vossos olhos que veem o que muitos quiseram ver e não viram. E de fato, os discípulos ali estavam diante de alguém, homem-Deus, que foi desejado e sonhado por patriarcas, profetas, reis, e não conseguiram ver, que era Jesus Cristo. E os discípulos, naquele momento, contemplavam o grande mistério de Deus, estava ali para eles. A sua palavra, a sua ação, a sua pessoa, o seu jeito. E essa pessoa, esta palavra, esta ação e esse jeito, nós iremos encontrar amanhã na celebração da Sagrada Eucaristia. Jesus ofertado para nós. Irmão e irmã, te desejo um excelente sábado, um bom final de semana. Que Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.